probabilidades de corte de juros voltaram a crescer dentro do mercado e mesmo assim o Bitcoin não se recupera. Vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui direto do canal oficial da TradeStars e hoje falando um pouco sobre dúvidas que surgiram em relação ao cenário macroeconômico e como isso se relaciona com o Bitcoin e o restante do mercado. O que vem acontecendo e é visível com o dólar, nós tivemos um fortalecimento do dólar temporário em semanas anteriores decorrente do medo que o mercado tem de não acontecer o corte de juros no mês de dezembro. Isso pode estar ligado principalmente, ao tom um pouco mais pessimista que o próprio Powell deu em decisões anteriores de juros, mostrando que há um pouco mais de divisão entre os membros do FONC, os membros votantes da decisão de taxa de juros, e isso fez com que índices americanos, ações, o próprio Bitcoin, trabalhasse de forma mais negativa e as moedas contra o dólar americano se depreciassem. Agora, vamos pensar o seguinte, esse foi um fator que já aconteceu. Falando desse presente momento, a decisão de taxa de juros, a probabilidade de corte de juros voltou a subir para o mês de dezembro. E aí entra um ponto, se a probabilidade de corte de juros volta a crescer, por que os mercados não voltaram? Ou pelo menos o Bitcoin e as criptomoedas alternativas não voltaram? Aqui na minha tela eu tenho nesse exato momento o Bitcoin cotado a 91.650 dólares, tendo atingido a sua mínima lá em 80.620. Só para você situar um pouquinho do que está acontecendo, nós chegamos muito perto do Bitcoin zerar o desempenho do ano de 2025, tendo o ponto mínimo do ano de 2025, vamos olhar aqui, o começo do ano de 2025, que nós tivemos ali em janeiro, foi em 98 mil dólares. Então, do início do ano para cá, que é o famoso year to date, nós tivemos um desempenho negativo, cotando agora aproximadamente 7%. Bitcoin chegou a valorizar no ano 28 e agora está em menos 7. Pouco mais que ele buscasse de queda, nós chegaríamos na mínima do ano, em 74.520, o que levaria o Bitcoin para um desempenho anual de menos 24%. É interessante parar para pensar todo esse cenário e muito mais, qual o impacto que os juros está tendo sobre isso. Eu abri aqui o site do CME, que é onde a gente consegue fazer essa visualização, próxima decisão de taxa de juros daqui 12 dias, e vai ser importante a partir desse ponto assimilar os próximos dados econômicos, porque inflação, dados do mercado de trabalho são relevantes para poder balizar um pouco a expectativa, a probabilidade de corte de juros para o mercado. Aqui nós temos, referente ao dia 10 de dezembro, que é a próxima taxa de juros, uma probabilidade de 86,9%, 87% de que o corte aconteça, um corte de 0,25%. Só que nem sempre foi assim nesse último mês. Esse gráfico de probabilidades mudou com muita frequência e é isso que trouxe volatilidade para o mercado, é isso que trouxe o Bitcoin para baixo. Se a gente desce um pouquinho mais, aqui tem um histórico. Se você acompanha esse período, em relação à taxa de juros, vamos lá. Aqui está mostrando um mês atrás, no dia 28, porém, dados anteriores, quando nós visualizamos aqui em relação ao corte de juros ou à manutenção dos juros atual, nós tínhamos uma probabilidade, há um pouco mais de um mês atrás, muito pequena de corte de juros, tá? Começou a subir essa probabilidade recentemente. Então, de um dia para o outro, nós tínhamos uma probabilidade muito grande de que os juros fosse mantido, inalterado, e uma probabilidade muito pequena de que acontecesse o corte. Isso fortaleceu o dólar, trouxe pessimismo para o mercado de renda variável e por aí vai. Agora, com poucos dias de diferença, nós tivemos a inversão desses gráficos, onde corte de juros tornou-se viável novamente e a manutenção inviável, lá em 13%. Ou seja, voltou a probabilidade de corte de juros no mês de dezembro. A grande questão é que, tecnicamente, nós não visualizamos isso no gráfico. O Bitcoin segue entregando aí pra gente nas últimas 1, 2, 3, 4 semanas uma queda aproximada de 29%, e agora a gente pode arredondar para 20%, considerando a recuperação que fez nessa última semana. Então é muito interessante olhar para esse contexto e entender que a junção de fatores macroeconômicos externos ao Bitcoin influenciaram ele para o cenário negativo, porém, o lado positivo que nós tivemos posteriormente não fez o mercado retornar ao seu patamar anterior. Talvez os próximos dados econômicos de inflação, os próximos dados econômicos de emprego, que são os dois mais importantes nesse ano de 2025, sejam gears importantíssimos para o investidor do mercado cripto, onde a gente já consegue perceber um pouco mais do porquê esse entusiasmo não volta para o mercado. Outro fator que é importante reforçar, existem muitas empresas que são Bitcoin Treasury Company, como nós chamamos, que estão diversificando sua estratégia comprando Bitcoin para longo prazo, deixar em caixa, e algumas delas, vamos ser específico, uma delas, a Strategy, está num momento onde vem sendo muito testada, porque ela está emitindo novas ações, emitindo dívida para poder comprar novos Bitcoins.
Michael Saylor recentemente até fez um pronunciamento e deixou muito claro que a estratégia é sólida e nesse ritmo o Bitcoin poderia seguir por mais de 80 anos sem entregar nenhum retorno, que a Strategy estaria sólida para poder pagar aqueles que emitiram a dívida para a própria Strategy. Então ele veio trazer esse conforto, esse momento de calma para o mercado, porque realmente a partir de um ponto onde você está emitindo dívidas na sua empresa para comprar um ativo que teoricamente segue valorizando ao longo do tempo, se ele não valoriza, de onde vem o dinheiro para pagar essas dívidas que já estão sendo vencidas, né? Então existem vários pontos de vista, várias técnicas, muitos falam que ele hackeou o mercado e está usando das falhas do dinheiro fiduciário para poder se alavancar em Bitcoin, e eu vou dizer que eu acho uma estratégia ousada, mas admiro demais porque realmente ele está seguindo convicto naquilo que ele acredita, né? De forma geral, é isso que está acontecendo. O mercado se sentiu pessimista um pouco por essas empresas, esse cenário negativo, uma redução na quantidade de entradas no mercado de ETFs, mas é algo consequência de um período de pessimismo que vem até mesmo do setor tradicional, dos índices das ações. Nós não podemos generalizar e classificar que isso é um problema do setor cripto, beleza? Então, espero que você tenha curtido essa visão. Essa é uma visão muito mais avançada que nós temos ao longo do setor macroeconômico junto com o setor cripto e que pode te ajudar muito em cada tomada de decisão, tá? São coisas que nós exploramos muito mais a fundo dentro da tribo, são coisas que nós trazemos sempre com um porquê para você investidor que vai muito além de colocar em prática, mas quer entender o porquê das coisas dentro do mercado, quer se diferenciar dos 90% que não tem resultado. Então, caso você não conheça a tribo, queira conhecer um pouco mais esse nosso trabalho, esse grupo que acredita que você pode ir muito além do que você está hoje, estou deixando o link aqui abaixo para falar com a nossa equipe, o QR Code na tela também. E claro, espero encontrar você dentro de lives e dos próximos conteúdos. Agradeço por ter assistido até aqui, deixe seu like para receber mais conteúdos como esse e até o próximo conteúdo.